tudo bem? Eu sou a Débora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Por aqui a gente fala sobre Instagram. O que fazer com o seu Instagram para ele ter o engajamento que você sempre quis ter, para ele monetizar como você sempre quis que monetizasse e para ele ter o conteúdo que realmente cria um relacionamento sério com a sua audiência. É disso que a gente fala por aqui. Se você perdeu os últimos vídeos postados, dá uma olhadinha, corre e aproveita esse conteúdo, porque eu faço tudo com muito amor e carinho para cada um de vocês, beleza? Hoje, o tema da nossa aula, que é sempre curtinha, mas muito intensa, então papel e caneta, é sobre a diferença entre nicho e persona. Eu vou falar para você o que é um nicho, o que é uma persona, como definir o nicho, como definir a persona e por que eles são diferentes entre si. Antes da gente entrar nesse conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, para você curtir esse conteúdo se você curtir, para você comentar e para você ativar as notificações. Vou te chamar também para aproveitar o meu Instagram, @debdealmeida. Por lá, todas segundas, 13h13, tem live de conteúdo, além de todo o conteúdo que eu disponibilizo por lá, tanto no feed quanto nos stories. Então, bora começar? A gente vai começar falando sobre nicho, depois sobre persona e por fim eu vou fazer as minhas considerações finais e eu acredito que são aquela cerejinha do bolo que vai fazer diferença na sua criação. Então vamos lá. O que é nicho? Nicho é aquela área que você domina, que você verdadeiramente entende e é capaz de passar com riqueza de detalhes para sua audiência. Por exemplo, o meu caso. Eu sou redatora publicitária. Então, se você for pensar em consideração de segmento, esse seria o meu segmento, publicidade. O meu nicho é o Instagram. Então, se eu quiser dizer que eu sou ainda mais nichada, eu posso dizer que o meu nicho real seria a criação de conteúdo. Por quê? Porque no meu caso, eu acredito que a criação de conteúdo está diretamente ligada ao relacionamento. E isso acontece no Instagram, na forma como eu quero passar para a minha audiência. Conseguem entender? Vamos trazer isso para outra profissão, digamos assim. Nutricionistas. Você é uma nutricionista, esse é o seu segmento. O seu nicho seria se você cuida de distúrbios alimentares. Então, você foca em distúrbios alimentares. Você não deixa de ser nutricionista quando você tem um foco. Justamente esse é o ponto a se considerar para entender a importância de se definir um nicho. A partir do momento que você tem um foco que requer e tem toda a sua atenção, você consegue também trazer esse conteúdo de forma muito mais densa, muito mais inspiradora, muito mais direcionada para o público certo. Entende? O nicho é sobre você. O público, a gente vai falar de persona daqui a pouco. Entenderam? Então vamos lá, outro segmento. Vamos falar de dona de loja de roupa. Vestuário feminino seria o segmento. O que é o nicho dessa pessoa? Não sei, ela só trabalha com roupas 100% algodão? Isso seria um nicho. Ela só trabalha com roupas no estilo minimalista? Isso seria um nicho. Consegue entender? É isso. É muito mais simples do que você imagina. Você tem um segmento e você tem dentro desse segmento o que realmente te interessa, o que realmente te move. Você definiu o seu nicho é a base para a criação, inclusive, da sua linha editorial. A partir do momento que você tem o seu nicho bem definido, você sabe o que você quer falar, como você quer falar, por que você quer falar. E por que as outras pessoas, no caso a sua audiência, deveria saber sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre persona. A gente já entendeu que o nicho fala mais sobre você, sobre o seu negócio e sobre o que você quer passar. A persona é quem vai receber toda essa informação. Você precisa ter uma persona definida para definir o seu nicho? Não necessariamente. É uma possibilidade, você pode primeiro saber para quem você quer falar. Mas eu, pessoalmente, acredito que seja muito mais importante você saber do que você é bom primeiro, para você ter autoridade para passar isso da melhor forma. Então, você ser uma autoridade no seu nicho antes de definir a sua persona faz muito mais sentido, porque aí você vai poder moldar quem é que vai receber esse tipo de conteúdo e vai usar ele da maneira certa e que vai te trazer os benefícios que você busca, beleza? Então tá, o que é persona? Persona é aquela pessoa que você vai imaginar e que vai representar todo o público que você quer atingir com o seu conteúdo no Instagram. Vamos pensar que existe muita confusão entre persona e público-alvo.
Eu vou explicar para vocês essa grande diferença. Público-alvo não tem especificação. Você não está falando para uma pessoa, você está falando para um público. Esse público, ele é muito abrangente. Ele geralmente funciona assim. Você vai falar com mulheres entre 15 e 30 anos que moram de tais lugares a tais lugares. Você não está falando com ninguém, percebe? Você está definindo um público geral. Faz sentido você ter isso bem definido? Com certeza faz. Você pelo menos sabe para quem você está falando de uma maneira geral. A persona, ela é muito mais personalizada, digamos assim. Você vai pensar numa pessoa, você vai dar uma personalidade para ela. Então, o que são passos que você pode seguir para criar a sua persona se você ainda não tem isso? Primeiro passo é você entender com quem você quer falar. Você quer falar com um homem ou com uma mulher? Você quer falar com que tipo de pessoa? Você tá dando que tipo de características para ela? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você se aprofundar nisso. Ela tem um nome, ela tem uma idade, ela tem uma personalidade. Entende? Você está se aprofundando. O terceiro e último passo, que eu posso dizer que é o mais importante, é como você resolve as dores dessa persona. Porque você vai precisar definir essas dores. Você tá aí no Instagram para resolver alguma coisa, para ajudar alguma coisa. E você tem um nicho bem definido que ajuda e resolve e facilita, como eu falei bastante sobre isso nos últimos vídeos que estão aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa persona é a pessoa que vai receber tudo isso e vai dar graças, porque você existe, porque você está facilitando, porque você está resolvendo. Quem é essa pessoa? É como eu falei, ela tem um jeito, ela tem uma vontade, ela tem nome, ela tem idade, ela tem personalidade e ela tem dores. O que são as dores da persona? O que não deixa ela dormir direito? Quando ela coloca a cabeça no travesseiro à noite, o que tira o sono dela? O que ela não consegue resolver e que ela precisaria de você para chegar ao objetivo que ela traçou para a vida dela? A persona é essa pessoa e ela vai representar todo o público que você quer atingir. Então pensa só, a sua persona é a Juliana, ela tem 23 anos e a dor de cabeça dela é que ela tem compulsão alimentar. No caso, se você for uma nutricionista, por exemplo. E ela gostaria muito de resolver isso, ela não sabe como fazer isso. Ela não sabe que ela precisa de apoio nutricional e psicológico, ou quem sabe psiquiátrico. O seu nicho, que está cuidando de distúrbios alimentares, que está sendo criar conteúdo sobre distúrbios alimentares, vai resolver a dor dessa persona. Você vai falar justamente com ela. Você vai pegar ela e vai falar assim, olha, isso aqui acontece por causa disso, disso, disso. Quando você for criar o seu conteúdo, você vai falar para ela. Você não está falando para um público. O bom de você ter uma persona definida é que quando você está criando e escrevendo o seu conteúdo, você está falando para alguém e não alguém. Você está falando para Juliana, você está falando para Renata, você está falando para alguém. E é importante que você defina isso e alinhe ao seu nicho. Faz sentido para você? Você precisa inicialmente ter o seu nicho bem definido para você saber o que você passa e o que você resolve, para então você definir a sua persona e saber quem ela é e quais as dores dela para você poder resolver. E por fim, você poder criar conteúdo que converse com a sua persona do jeito certo, crie um relacionamento, gere a confiança que ela precisa ter em você para te posicionar como autoridade e, enfim, você ter um relacionamento. É o relacionamento que vai te posicionar. É o relacionamento que vai te fazer ser ainda mais denso e profundo e inspirado no seu conteúdo. Porque você está falando para alguém. E quando essa pessoa se sente reconhecida no seu conteúdo, na sua persona, ela sabe que você está falando com ela, é aí que você tem clientes. É aí que você tem potenciais pacientes, se você for nutricionista, como é o nosso exemplo aqui hoje. Beleza? Então tá, a gente falou de nicho, o que é, a gente falou de persona, o que é. Agora eu quero falar com vocês a diferença fundamental entre eles, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles estão intrinsecamente ligados, mas são completamente diferentes.
Quando você está falando de nicho, você está falando de você. Quando você está falando de persona, você está falando do outro. E por que você precisa ter tudo isso definidinho antes mesmo de criar o seu perfil? Porque é a partir daí que você vai poder ter uma base para seguir na sua linha editorial. O que é a linha editorial? Eu não vou entrar nesse assunto de forma densa agora, mas se você quiser que eu fale sobre linha editorial num próximo vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos lá, o que é a linha editorial? É a forma como você vai abordar os conteúdos do seu perfil e trazer da melhor forma possível tudo que você quer abordar para a sua persona. Como que você faz isso? Com o design que você usa, com a foto que você usa, como você vai definir os textos, por exemplo. A linha editorial, ela é o norte do conteúdo do seu perfil. É o que vai te dizer mais ou menos como você tem que seguir. Minha linha editorial, vamos supor que você é a nutricionista que tem nicho nos distúrbios alimentares, a sua linha editorial deve ser falar disso da maneira mais tranquila possível e que alcance o maior número de pessoas possível e que justamente ajude o seu público a entender de forma um pouco mais aprofundada sobre o que é e como resolver, por exemplo, para, enfim, ela entender que ela precisa de uma consulta com você, por exemplo. Então, como que você vai passar essa linha editorial? Você não vai. As pessoas, elas não têm que saber a sua linha editorial. Isso é seu, para o seu controle, mas o que ela vai passar para o seu público é confiança. Ela vai passar aquela sensação de que você sabe o que você está fazendo. Quando você sabe o que você está fazendo, você está passando confiança e é aquela história toda do relacionamento. Consegue entender? Então vamos lá, o que é a linha editorial para essa persona? O que poderia ser? Quando a gente pensa em linha editorial, a gente pensa na melhor forma de distribuir o conteúdo que você está criando. Então, quais formas de distribuição do seu conteúdo? Você quer fazer carrossel, você quer fazer GIF, você quer fazer Reels, você quer postar IGTV. A linha editorial, ela vai justamente entender a melhor forma de passar um conteúdo que você quer com o que o seu público, né, a sua persona, precisa receber. E é a partir dessas definições prévias que você consegue definir a sua linha editorial, seguir na sua criação de conteúdo e finalmente ter resultados com isso. Então, a gente falou aqui sobre nicho, persona, as diferenças fundamentais e as considerações minhas sobre nichos específicos que a gente tratou aqui hoje. Se você curtiu, me deixe saber.